Vou falar um pouco agora do original da Bíblia, né? A Bíblia original, ela tem 3 línguas, né? A gente vai para a página das línguas aqui. Ela foi escrita originalmente em 3 línguas, né? Pouca coisa no aramaico, o restante tudo em hebraico no Antigo Testamento, e o Novo Testamento, com exceção do livro de Mateus, todo em grego, Mateus é em hebraico. Só que a Bíblia original ela não possui capítulo, não possui versículo, e também não possui subtítulo. Então ela é toda junta, como se fosse um texto que a gente fosse ler. Aqui vamos falar aqui na nossa apostila, na página 4, que a divisão da Bíblia em capítulos só aconteceu no ano de 1250, pelo cardeal Hugo Santo Caro, um monge domiciliano. Só nesse ano de 1250 que a Bíblia foi receber a divisão, para facilitar para a gente. Não é fácil falar, Salmo 23, você vai achar fácil. Antigamente não possuía essas divisões. Eu trouxe esse livro para vocês, curiosidade, para a gente falar alguma coisinha dele. Ele está falando assim: nem tudo que há em nossas Bíblias foi inspirado por Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 3,16, que a gente deu na aula passada. Todo mundo lembra, não lembra? Lembra do Senhor da Escritura, a Escritura é inspirada. 2 Timóteo 3,16. Que diz que toda escritura divinamente inspirada. Então o que é inspirado na Bíblia? Toda escritura. Toda escritura. Já respondeu a questão. Então o que está na Bíblia que não é inspirado por Deus? São os capítulos, os versículos, os subtítulos e também os comentários teológicos. Quem colocou lá não foi Deus, foi algum estudioso que estudou e colocou. Então o que dá a se entender? Quando a gente vai ler a Bíblia, é importante a gente abordar que ela não possui no original capítulo nem versículo. Tem casos na Bíblia que iniciou um capítulo sem terminar de contar a história. Então o camarada ali lê só um versículo ali e ele fica difícil de entender. E a primeira regra da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a nossa Bíblia ela tem algumas referências de outros livros que têm a mesma passagem. Então a gente vai sempre buscando, para buscar a primeira interpretação da Bíblia na Bíblia. Depois eu vou ver o pensamento teológico de algum teólogo renomado, porque na época da Reforma Protestante, foi 31 de outubro de 1000, qual foi o ano? Depois de 1500. Reforma Protestante. 1516. Reforma Protestante do Martinho Lutero, eles deixavam a Bíblia de lado e davam mais valores nos estudos. E aí perdia aquela essência. Então começaram a inventar várias doutrinas que não tinha na Bíblia. Aí foi da onde o Martinho Lutero inventou a expressão sola scriptum, que quer dizer sola somente, no latim, tá? E scriptum é escritura. O Martinho Lutero chegou e falou o seguinte: olha, deixa esse estudo teológico de lado, deixa essas doutrinas de vocês de lado e vamos na Bíblia, que a Bíblia diz acerca disso. E dentro da igreja católica ortodoxa, ele quebrou muitas doutrinas. Ele tentou primeiro reformar a igreja por dentro, não conseguiu, ele saiu para fazer a reforma por fora. Aí que eu quero mostrar para os irmãos: como não é inspirado por Deus os capítulos, os versículos e os subtítulos, não é desmerecendo eles, falando que eles não servem. Sim, eles têm uma semente muito boa, a gente não lembra onde está escrito, a gente abre a Bíblia e vai lendo aquele subtítulo e vai vendo. Só que eles também possuem alguns erros. Eu vou falar um pouco desses erros do capítulo, do versículo e de tradução, tá? Que a Bíblia não tem erros. A Bíblia contém erros? Não contém erros, mas na tradução contém muitos erros. Vou mostrar para os irmãos alguma coisa. Quem já viu aquela parábola dos 10 talentos? Quem já ouviu a parábola dos 10 talentos? O subtítulo está lá, parábola dos 10 talentos. Só que não são 10 talentos que estão lá, são 15. Que o proprietário ele chegou, ele deu a um 5 talentos. E esse que ganhou 5, ele fez mais 5, então já deu 10 ali. Só que ele esqueceu de falar que o outro ele deu 2. E o outro que ganhou 2 fez mais 2, então já fica 14. E o outro que deu 1 enterrou, então são 15 talentos. O cara deu o subtítulo, parábola dos 10 talentos. E essas coisas que a gente tem que atentar. Lá em Lucas 15, 16, a parábola do rico e do Lázaro. Não é uma parábola, é um fato verídico que acontecia sempre que uma pessoa morria e colocar como parábola.
A parábola não tem nome, e também Jesus não ia citar ela com uma realidade tão grande, porque a parábola é uma analogia. Eu posso inventar o que eu quiser. E Jesus não, ele faz a questão de citar o nome e de contar com uma realidade instrutiva para os discípulos acerca da vida após a história que realmente aconteceu. Eu não entendo às vezes por que ele deu o nome do pobre no caso assim. Isso, Lázaro, isso, pelo nome Lázaro, e o rico, ele não deu nome. Rico. O rico apenas rico. Você vai estudar na parte da escatologia, essa passagem ela é muito boa para a gente estar entendendo. Agora vamos ver alguma coisa de tradução, não que esteja errado, tá bom, Mateus 5. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma Bíblia judaica, trouxe aqui o orar, para a gente examinar um pouco do original, mas também que não tem muita mudança não. Não existe tradução sem erro, não existe. O tradutor é o traidor, ele trai a escritura, porque no nosso idioma, às vezes tem uma palavra que o outro idioma não tem. O idioma brasileiro é o único que tem a palavra saudade. No inglês não tem saudade, tem o sinto sua falta, e sentir falta é a mesma coisa que sentir saudade. Então eles precisam adaptar algumas coisas. É que às vezes uma palavra também no grego, no hebraico, quer dizer mais que aquilo. Mais coisa do que no nosso português, é muito mais profundo. Isso mesmo. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 5,18, para a gente ver uma coisa aqui de tradução. Jesus estava conversando com os fariseus, os escribas, e ele fala assim, ó, não penses que eu vim revogar a lei, né? Tirar a lei, mas eu vim cumpri-la. Aí ele diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O tradutor colocou o quê? Um jota e um tio. Só que não existe jota, nem tio no hebraico, nem no grego. Só vem existir no português. Vamos ler a tradução original? A Bíblia judaica, que é a tradução original. O Evangelho de Mateus, né, que é Mateus Tiago, que falei na outra aula, que fala diz assim, eu não pensem que eu vim abolir a Torá, porque a lei é a Torá, é o cinto do livro da Bíblia. Aí ele fala, ou os profetas, não vim abolir, mas completar, sim é verdade digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou um traço da Torá passará. O que é isso? Iude é a menor consoante do hebraico. O hebraico ele não possui vogais. Então o iude é essa letra aqui, ó, é a menor consoante do hebraico e também é participante do nome de Deus. Isso, a primeira vogal do nome de Deus. Esse é o iude. E o traço é um tracinho. Interessante, né? A gente vai aprender um pouco hoje também essa questão da língua deles. Então, quando a gente vai ler essa escritura, é bom a gente abordar essas coisinhas para a gente não entrar em contradição, interpretar certo, né? Em Colossenses também, se eu falar na memória, em Colossenses, o apóstolo Paulo, o cara que dividiu a Bíblia, que foi o único santo, isso é. Ele colocou um capítulo no meio de uma passagem, de uma coisa que Paulo estava falando. Aí Paulo pega e diz assim, ele diz mais ou menos essas palavras, assim, que Cristo não cumpriu totalmente o sacrifício. Aí você lê aqui e fala, o sacrifício de Cristo não foi perfeito, só que nos outros capítulos ele vai explicando qual é o sacrifício que ele fez, o apóstolo Paulo. Foi pregar o Evangelho. Não que Cristo não cumpriu, mas que ele está continuando. Ele fala, não, o sacrifício de Cristo não foi completo, ele vai explicando dessa forma. Mas se você parar ali e fala, aí tem gente por aí que fala que o sacrifício na cruz de Cristo não foi perfeito. Como se estivesse falando o resto, né? O resto. E aí ele teve que. Tem gente que fala, tem essa Kate Reagan, é uma teóloga americana, ela fala que Jesus desceu no inferno, lá ele foi preso, apanhou do diabo lá, tomou uma surra lá, sendo que o diabo nunca foi no inferno, ele nem sabe como que é o inferno. Aí aqui tem algumas coisas também que são importantes, o significado de algumas palavras, que às vezes a gente vai pegar elas, que é antilegomena, significa falar contra, né? Que são os livros bíblicos que em certa ocasião são questionados. Os apócrifos, que são os livros não inspirados, a gente considera os livros não inspirados. O cano, que a gente considera como os livros inspirados. E as epístolas, que são as cartas, né, do apóstolo Paulo. O Evangelho, né, que é boas novas dele. Homologomena, que é falar comum. Parafrase, que é tradução livre ou solta.
pígrafos, que significa falsos escritos. Eu trouxe aqui um pouco dessa matéria para a gente estar estudando. Aí, curiosidade bíblica, não vou falar para vocês não, depois vocês veem na apostila, e a gente vai pular agora, eu vou dar uma pequena pauta de como surgiu o hebraico novamente para vocês. Eu expliquei na aula passada como surgiu o hebraico, tudo e tal, mas os irmãos não estavam aqui. Página de número 11. Então, primeiro na página de número 9, que são as línguas originais, né, que foi escrita a Bíblia. Né? Língua bíblica do Antigo Testamento, que a gente já falou, foi o hebraico e alguns trechos do aramaico. E as línguas do Novo Testamento, a principal é a língua do grego, o principal é o grego. O grego é assim, queridos, não sei se a gente vai ter uma parte falando da Septuaginta, mas vou falar dela agora, para a gente... Que eu gosto assim, se a gente já está no assunto, já vamos terminar ele. Depois, se tiver na apostila, a gente pula, porque senão fica indo. O que é o cânon sagrado, então? O cânon sagrado, ele está na página 15, mas como a gente está falando de línguas, eu vou falar da língua depois do cânon sagrado, ok? Vou pegar aqui, tá aqui, ó. A história da Septuaginta é o seguinte: Alexandre o Grande, que dominou todo o Império antes de Cristo, Deus ele ficou 400 anos, se chama período interbíblico. Não sei se a apostila vai estar falando sobre isso, período interbíblico. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, sem revelação, sem profeta, sei lá, 400 anos. E durante esses 400 anos, foi fundamental para preparar a vinda de Cristo. E durante esses 400 anos, três grandes povos contribuíram para a vinda de Cristo. Foram os gregos, os romanos e os hebreus, né? Os hebreus foram fundamentais para a vinda de Cristo. Os gregos, eles contribuíram com o quê? Com a língua. A língua deles era como se fosse o inglês hoje, que é falado mundialmente, língua comercial. Era o grego koine, o grego comum. Todo mundo sabia falar um pouquinho. Então, Pedro, como ele era pescador, a pesca era a maior forma de comércio da época. Então, todos eles sabiam um pouco de grego. E foi fundamental. E aí foi pedido o quê? Foi pedido que a língua fosse traduzida do hebraico para o grego, para que quem fosse grego também conseguisse ler, para o grego comum. Chamada de Septuaginta. A Septuaginta. Aginta quer dizer versão dos 70 lá? Isso, versão dos 70, Septuaginta. Eu vou contar um pouquinho da história delas para vocês aqui, que também tem nesse livro aqui, mas como as duas são a mesma história, eu vou falar que está mais fácil aqui. Essa aqui do livro aqui, ela vai contar para a gente um pouco a história da Septuaginta. Está bem no começo. Então, Ptolomeu, ele pediu para que fizesse a tradução no ano de 285, de 247 a 285 a.C., com o nome de Septuaginta. E a história é assim, que eles contam a história, eu não acredito nessa história, né? Que 72 anciões, cada um pegou uma parte pegou a Bíblia, levou para casa, e cada um foi traduzindo em casa. Esses 72 anciões, no período de 72 dias. 72 dias eles ficaram fazendo essa tradução. Quando chegou com todas as traduções, foram ver, todas estavam iguais. Todas as traduções estavam iguais. E é uma história difícil de acreditar, por quê? Porque ninguém consegue traduzir a Bíblia em 72 dias. Se tivesse os 70 anciões, a Torá e isso, até o livro de Malaquias, eles traduziram toda para o grego, no hebraico. Inclusive, o Paulo aqui também, né? Isso, Aqui, falando, traduziu tudo. até esses Até esse livros não eram escritos pelo que câmbio. não era aceito foi traduzido, não foi do câmbio. Eu acredito que João teve alguém de traduzido, falecido, não conseguiu terminar ainda, o Antigo Testamento também. Tem muitos anos dedicados. Então, esses dois foram 72 rabinos, os caras eram estudados, que fizeram essa tradução para a língua do grego
no tempo de Alexandre o Grande. Foi Alexandre que pediu? No tempo dele, de Alexandre o Grande. Quem deu a ordem para começar a tradução foi Ptolomeu II. Ele era um cardeal. Ptolomeu ele era um rei também. Ptolomeu era um rei, só que como Alexandre o Grande era o que estava governando a maior parte do território, eles não tinham tanto poder. Ptolomeu II, 285 a 387. 285 a 247 AC, né? Que é antes de Cristo. Voltando então? Porque foi. A nossa contagem ela vai descendo até chegar em Jesus e ficar zero. Depois ela vai subir novamente. Alguns exemplos que a gente vê dessa tradução do hebraico e do grego, a gente encontra em Mateus 4,4. O diabo vai tentar Jesus. Aí fala, Jesus, transforma essas pedras em pães e come. Aí Jesus ele fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca que sai da boca de Deus. Só que se a gente ler na Torá, o original, o Deuteronômio 8,3, vamos ler? Vamos lá. Bíblia, teologia sem Bíblia não vai, né? Vamos lá, Deuteronômio 3, 8, na verdade, Deuteronômio 8, verso de número 3. Olha só. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teu pai o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então tem uma pouca diferença. Aqui na minha Bíblia não tem muita diferença não. Mas se a gente pegar essa tradução de Deuteronômios, a Septuaginta traz da boca de Deus. Vem da Septuaginta essa tradução. A Vulgata, ela foi traduzida por Jerônimo. Isso aí foi depois foi na igreja cristã, que era respeitada, no século IV. A Vulgata foi traduzida por Jerônimo. Mas aí já foi depois de Cristo. Isso, depois de Cristo, a Vulgata. Vulgata é o que exatamente? Vulgata Vulgata é a tradução do hebraico para o latim. Eu sinto falta da sua voz.